violência e da criminalidade na cidade de São Paulo sobre elementos simbólicos. Quando ela analisa, por exemplo, o que ela vai chamar de enclaves fortificados, ela começa a pensar a cidade num novo modelo de arquitetura urbana, né? Ou seja, a cidade começa a manifestar elementos de enclaves, que ela vai dar o nome, que são o quê? São os chamados condomínios fechados, ou até mesmo as cidades empresariais, né? Shopping centers, que começam a surgir na década de 80, mas, ao mesmo tempo, sinalizando a omissão do Estado, do poder público. Então, ela começa a perceber que, na medida que vai crescendo esses elementos arquitetônicos, de certa forma, vai gerando um processo separatista entre essa sociedade, exprimindo uma situação de elementos relacionados à parte da segurança. Então, o grande enfoque que ela vai trazer, analisando na perspectiva de antropóloga, é exatamente o processo de desrespeito à democracia, quando não há respeito às diferenças, à igualdade, e basicamente sobre os elementos que separam essas pessoas, que ela vai chamar de enclaves fortificados, que a análise da Caldeira vai tratar muito bem isso do ponto de vista da afronta à democracia e os direitos sociais, porque, sob o olhar dela, esse movimento separatista, né, que vai se manifestar através dos muros que os condomínios vão trazendo para a cidade, das cercas eletrônicas, da guarda, da terceirização, né, da segurança, representa para ela uma forte característica da omissão do Estado. Ou seja, será que a separação, a autossegregação é a melhor ferramenta, a melhor estratégia para resolver o problema da violência urbana, da criminalidade? Então, ela vai pensar sobre esse aspecto e mostrando uma nova arquitetura, remetendo a um novo modelo de ocupação de lugar na cidade de São Paulo, que mais à frente vai criando uma cadeia produtiva. Então, esses elementos, eles vão, basicamente, criando toda uma cadeia produtiva no mercado imobiliário, no mercado da segurança e na terceirização do que ela vai chamar de segurança privada. Então, ou seja, ela começa a tratar um aspecto interessante, porque ela mostra no seu estudo, né, que inclusive é uma tese de doutorado, a terceirização, ou seja, a privatização dos direitos sociais que passam a ser direitos individuais. É como se você pensar uma praia que é privativa, né? Onde que está o olhar dela? Pensar o quê? O privado sobrepondo o público. Porque na medida que você pensa uma comunidade que ela restringe o direito de ir e vir, né? Que cria um mecanismo de barreira, que ela vai chamar de enclave fortificado, ela está mostrando ali, ela está delimitando o direito social do outro, porque se eu não participo daquela comunidade, por exemplo, daquele condomínio, eu não posso entrar. Então, a mim é negado o direito de circular, o artigo 5º da Constituição, o direito de ir e vir, a mim é restrito. Da mesma forma que, se você for analisar muito bem, um shopping center, né? Um shopping center, há pouco tempo atrás teve um movimento em São Paulo, do chamado rolezinho, onde as comunidades da periferia... Chegou aqui também. Chegou aqui em Goiânia, exatamente. Onde as comunidades, né, que criaram um movimento de ir para o shopping center, assustou as pessoas ficaram assustadas, né? Então, ou seja, o que ela vai tratar será que essa é a melhor forma, né, de inclusão, de resolver o problema da criminalidade, criando um processo separatista? Porque, ao meu ver, pensar uma cidade é você pensar no coletivo. Por exemplo, se a gente for analisar algum tempo atrás, qual era o conceito de polis? Você pensava polis no conceito de sociedade, de comunidade, né? Então, você tinha ali um movimento voltado para a cidade, onde a cidade era pensada para o coletivo. Assim, os espaços públicos. Olha o exemplo de Goiânia. Se você analisar a cidade de Goiânia, você vai perceber que o projeto de Goiânia foi pensado um projeto muito parecido com o de Versalhes, na França, onde toda a estrutura, também conhecido como Manto de Nossa Senhora da Aparecida, pensado por Atílio Corrêa Lima e Armando Godoy, né, na visão de Ebenezer, de Cidade Jardim, era uma cidade onde tudo era conduzido para os momentos cívicos, ou seja, nós tínhamos ali a Praça Cívica e as principais avenidas que convergiam à Praça Cívica para as amostras culturais,
onde toda a sociedade participava. Esse pensamento dela, quando vem tratar os enclaves, vai criar um movimento separatista, onde aquela parte das pessoas que são mais, eu diria, do ponto de vista econômico, mais abastadas, vão criar espaços privativos, que vão compartilhar de espaços coletivos, mas, de repente, essas mesmas pessoas gostariam de estar compartilhando com quem está fora do muro, não só com quem está dentro. Então, há uma homogeneidade econômica que, de repente, não compartilha de um movimento ideológico, mas sim de um padrão econômico, né? Então, ela vai dizer o seguinte, olha, quem está do lado de lá do muro, quem está do lado de cá do muro, e, afinal, o que representa o muro? Quem é o muro, né? Onde está o Estado nesse movimento? Então, na verdade, ela trata aí de impactos muito fortes, né? E, desse sentido, é possível relacionar esse pensamento aí, uma vez que se trata de um espaço coletivo, de se pensar a educação. Como seria isso? Bom, eu vejo a situação da educação, uma situação que ela vai remeter a um pensamento do seguinte questionamento. Será que criando muros em cidades, ou seja, separando, segregando comunidades, é a melhor forma de resolver o problema da violência urbana, né, da criminalidade? Qual é o aspecto, ou seja, qual seria o efeito que isso pode trazer no momento em que você separa uma sociedade? É como se você pensar o seguinte, será que a educação é exatamente ao contrário, a inclusão? Então, o movimento que ela vai pensar é exatamente esse. Enquanto nós estamos criando um movimento separatista, a educação vai tratar exatamente ao contrário. Vai dizer, não, você vai educar através da inclusão, né? Eu só posso me tornar alguém educado a partir do momento que eu sou acolhido, que eu estou incluído a um processo. Educação separatista, será que esse é o modelo que nós precisamos, né? Porque quando eu penso em educação, não estou falando só da escola, dos alunos, dos Educação professores. Formal, não? Não, eu estou pensando na sociedade. Qual é o papel que a televisão tem em relação a isso? Qual é o papel que a engenharia, a arquitetura e as grandes empresas que constroem condomínios, shopping centers também têm com isso? Qual é o papel que a sociedade, no que tange ao coletivo, qual é a responsabilidade dela quanto à educação? É pensar que a educação é dever de todos. Não adianta eu pensar que se eu me separo, eu vou criar uma sociedade melhor. Não existe movimento separatista, né? O grande exemplo disso foi o movimento na África, né? Que a gente viu o quanto isso custou, né? A África do Sul, a África do Norte, né? Com Nelson Mandela, foi exatamente a Alemanha quando separou os dois países através de um muro. Foi a idade Coreia, né? A própria Coreia, exatamente. Os reflexos que isso gerou foram traumáticos, né? Um outro exemplo é pensar a sociedade num processo de retrocesso. Porque se você analisa bem como é que eram as cidades na Idade Média, elas eram todas eram circuladas de muro e de guardas, né, que traziam a sensação de segurança para aquelas pessoas. Mas, afinal, e quem eram os inimigos? Quem eram os hostis? Eram os bárbaros. A palavra subúrbio, ela nasce exatamente, vem do latim suburbium, né, de quem está à margem da sociedade, de quem está fora do muro. Só que durante esse processo da Idade Média, nós criamos uma coisa chamada Estado. O Estado é uma coisa nova. E onde está o Estado? O Estado exatamente vem para tratar disso, né? Para quebrar o pensamento de que as coisas estão separadas. O Estado vem trazer a concepção de que o Estado ele é de direito coletivo, de direito social, e não de direito individual. A partir do momento que você constrói um pensamento onde se favorece um Estado individual, ou seja, a iniciativa privada sobrepõe a iniciativa ao poder público, você tem uma afronta à democracia, uma afronta aos direitos sociais, aos direitos civis. Mas na medida que, então, ou seja, nós estamos criando um movimento de retrocesso, voltando à Idade Média, separatista. Nós estamos criando os chamados hostis. Quem são os hostis? A classe marginalizada, discriminada, né? Ou seja, que está sendo expulsa pelas classes dominantes. De onde vem esse conceito? Então, é preciso pensar que a cadeia produtiva que se cria em virtude do mercado, da terceirização, né, da segurança, que se você for analisar bem no texto da Caldeira, ela vai dizer que o efetivo da guarda privada já era superior ao da PM no estado de São Paulo.
aquilo que era obrigação de se discutir, né? Ou seja, o Estado, mas a segurança na perspectiva pública, passa a ser, então, agora de interesse da iniciativa privada. Talvez se justifica no Estado do Rio de Janeiro as chamadas milícias. Olha os males que isso vai construindo na sociedade quando não se compreende qual é o papel do Estado na sociedade. Então, simbolicamente, o que a Tereza vem tratar, os muros não representam simplesmente a arquitetura de uma cidade, né? O que enfeia a cidade não são os muros, mas é o que ele simboliza. Tem exatamente isso que eu ia perguntar, essa questão do simbólico. Como é que é isso? Então, o simbólico, o muro, ele simboliza basicamente o que a gente vai entender a omissão do Estado, né? Ou seja, aonde está o Estado? O Estado que não aparece na segurança, que omite na educação e que também é invisível na saúde. Então, você começa a perceber elementos que vão se construindo no decorrer do tempo, de que somente quem vai se favorecer desses elementos são a própria iniciativa privada, né? E quando há condições econômicas para isso. O meu pensamento, e é o mesmo que eu tenho, na verdade não o meu, mas o que trata o pensamento da Tereza Caldeira, é exatamente pensar as classes que estão sendo marginalizadas. Porque, querendo ou não, quem está dentro dos condomínios, dos shopping centers, das cidades empresariais, que ela vai chamar de enclaves fortificados, vão ter que se relacionar em algum momento, vão ter que sair dos muros, vão ter que... Não existe uma sociedade separada. Ela trata disso no conjunto de sua obra. Da sua Quais obra. são as obras que ela mais discute? A tese de doutorado dela virou um grande livro, hoje muito pesquisado, pessoal de planejamento urbano, de planejamento regional, que é a cidade de muros, segregação, violência e criminalidade na cidade de São Paulo. Ela vem exatamente abordar esse estudo, que hoje se tornou aí basicamente um importante estudo para quem almeja construir uma carreira acadêmica no que tange a parte de planejamento, de pensar a cidade, de pensar o Estado. Eu acho que a grande contribuição da Caldeira traz exatamente isso, né? Ou seja, pensar o que pode representar esse muro. Então, ou seja, será que é a melhor forma de resolver o problema da criminalidade? Os muros representam o que, de fato? Né? A omissão do Estado, né? A separação de classes, ou seja, a expulsão, né, daqueles que são marginalizados, que não são tratados de forma séria. É por isso que é interessante estudar a obra de Caldeira, para compreender sob a perspectiva de uma antropologia social urbana. O senhor fez pesquisas aqui em Goiânia nessa área, inclusive publicou um livro no final do ano passado. Poderia falar um pouco dessa pesquisa, desse resultado, desse livro? Ok. O livro Goiânia, Cidade dos Muros, eu inspirei muito na leitura da Tereza Caldeira, né, na época que eu tive contato com o material de pesquisa dela. Foi interessante porque eu comecei a pensar a realidade de Goiânia, né? Uma cidade que, segundo os dados da época 2012, a ONU soltou esses dados, que Goiânia era a cidade mais desigual, né, do Brasil, mais desigual do Brasil. Eu fiquei horrorizado com aquilo, por tratar de uma situação criminosa, né? Uma cidade que cria um padrão tão forte de desigualdade e que às vezes a gente está na própria cidade e não percebe isso. Mas em alguns momentos, quando você começa a visitar a periferia, você vai percebendo. E o mais interessante é que na minha pesquisa, eu comecei a perceber que os condomínios fechados estavam exatamente nas periferias. Eles estavam seguindo no que tange aos condomínios horizontais. Se você pegar a região do Marilisa, os principais condomínios que estão ali, Pôr do Sol, Alphaville, né, nós temos ali, são mais de 10 condomínios que estão ali na mesma região, que antes era uma região totalmente periférica, né, e que, por um lado, até houve uma valorização da região, mas que criou barreiras distintas e contrastes arquitetônicos visíveis. Então, essa desigualdade, ela refletiu na construção de condomínios fechados em Goiânia. Exatamente. Inclusive, só a título de conhecimento, né, recentemente a FGR lançou o último lançamento agora, que em 3 dias vendeu tudo, né? Ou seja, não tinha mais lotes no condomínio. Só em 3 dias de vendas, a FGR, juntamente em parceria com a URBS, vendeu todos os lotes, se eu não me engano, chama Porto, Condomínio do Porto. Então, ou seja, isso mostra que a insegurança, né, o que leva as pessoas a buscarem? Então, nós vamos pensar agora quem está do lado de dentro do condomínio. Nós falamos até agora de quem está do lado de fora. E quem está do lado de dentro? O que leva essas pessoas a ir buscar esse tipo de moradia?
Aí o meu estudo, o livro que eu produzi, né, diante de uma pesquisa que foi realizada na época que eu estava produzindo mestrado, que eu estava fazendo mestrado pela PUC, e lá então eu comecei a perceber que eu tinha colegas que trabalhavam na prefeitura, tinha dados, né, inclusive de edificação, de lei, de decreto para autorização desses condomínios. Eu comecei a perceber, inclusive eu fiz pesquisa de campo em alguns, de que pessoas que estavam ali estavam exatamente à procura de segurança, ou seja, o Estado não está passando para nós a sensação de segurança, então eu preciso ir para esse tipo de moradia. Mas e há de fato essa segurança? Há uma sensação de segurança e, ao mesmo tempo, uma sensação de prisão. Eu até sou suspeito em falar porque eu moro em condomínio. Aí, por isso, você pode até me perguntar, né? Mas interessante isso, porque quem está lá do lado de dentro é meio que forçado, você é forçado a ir também. As pessoas que estão em condomínio nem sempre estão lá por quererem, estão ali de repente porque, às vezes, a própria cidade representa uma sensação de insegurança e que o próprio mercado ele vai dinamizando isso, criando, né, essa sensação de segurança e que, de repente, você começa a ser contaminado com esse pensamento. Então, eu preciso ir porque eu também quero me sentir seguro. A primeira hipótese que foi testada e que foi comprovada foi, de fato, a procura pela segurança. Ou seja, a sociedade está se sentindo insegura. Percebe-se que as escolas, ultimamente, né, têm passado por processos violentos que a gente chama de arrastão. Ou seja, está acontecendo os arrastões onde os pertences dos alunos estão sendo aí levados, né, por bandidos. Enfim, isso mostra a sensação de insegurança. Se você está no ambiente escolar, acontece uma situação como essa, né? Então, imagina nas residências. Isso é a grande prova do sentimento de insegurança, do sentimento de omissão do poder público. Cabe a nós uma reflexão, né? Afinal, será que nós temos que pagar por isso, além dos impostos que nós pagamos? Muito bem. Uma mensagem, eu não sei se daria para dizer caldeiriana, ao pessoal que nos assiste. Bom, eu acho que a grande reflexão que nós podemos tratar aqui, da Teresa Caldeira, é pensar que cidade nós queremos construir. Onde está o Estado? Nós temos uma cidade para todos, uma cidade para poucos. Então, essa reflexão que eu acho que nós devemos refletir sobre isso basicamente, né, onde está o Estado? O que esses muros representam para nós? Por que só um adendo aí dessa fala, eu queria só expressar isso, por que as pessoas buscam hoje conviver, entretenimento em shopping center? Por que as pessoas não vão para as praças? Olha o exemplo que eu disse, né, há pouco tempo, quando se pensava a cidade, quando se pensou Goiânia, né, que fomos lá na Europa estudar os projetos e trazer para cá o projeto de Nossa Senhora da Aparecida, né, a praça onde se tinha as apresentações e etc. E, de repente, agora nós pensamos, né, era a cidade onde os espaços públicos eram valorizados. Né? Você ia para as praças, para os parques. E é comum hoje. Se você vai na Europa, a beleza de conhecer a França não está no shopping center. É exatamente compartilhar dos parques junto com as pessoas, ir para as praças, ver as praças cheias de pessoas, né? E ter a sensação de segurança. Então, a dinâmica do mercado, ela é perigosa, né? Porque ela está vendendo uma coisa, que é a sensação de segurança, quando, na verdade, quem tinha que dar era o próprio Estado. E aí nós temos, então, aquela grande pergunta, né? Aonde está o Estado? Qual é o papel do Estado? Nós temos que refletir sobre isso. Ok, professor, muito obrigado aí pela participação aqui conosco e esperamos voltar outras vezes. Obrigado. Obrigado. Excelente discussão levantada aí no quadro Grandes Pensadores. Importante refletirmos sobre a arquitetura urbana de nossa cidade e os significados, sentidos que estão em cada elemento que se apresenta nela. Vamos para os comerciais e voltamos em instantes.